meus queridos e queridas. Sou Verônica Cunha, eu sou pedagoga, articuladora, junto com a equipe de educação de jovens e adultos no município de Queimados. É com muita alegria que eu quero apresentar para vocês o segundo episódio da websérie EJA Empreende. Hoje nós estamos recebendo a professora Gisele Castro, dos Golfinhos da Baixada, que vem contar um pouco para a gente como que você pode empreender no seu território, ou seja, reunir esforços para que outras pessoas também tenham as suas realidades modificadas. Paulo Freire, que é um educador do qual eu sou muito apaixonada, diz que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Então é com todo carinho que nós preparamos essa atividade para vocês, para que juntos possamos pensar formas de mudar a realidade do nosso território. Olá pessoal, eu sou Gisele Castro, sou coordenadora sociocultural do Golfinhos da Baixada. Estou gravando esse vídeo com a intenção de falar um pouquinho sobre empreendedorismo e especificamente sobre empreendedorismo social. Mas afinal, o que significa isso? Eu acredito que você que está aí do outro lado, que está me ouvindo, me vendo, já deve ter ouvido muito falar sobre esse tema, né? Sobre essa palavra, empreendedorismo. E aí, vou tentar explicar um pouquinho, né, do que significa essa palavra. Então, o empreendedorismo nada mais é do que um investimento em um determinado segmento econômico. Esse investimento ele pode ser individual, pode ser em dupla ou pode ser coletivo, né, em determinado segmento. Na verdade, a pessoa, ela ou essa dupla ou esse grupo deixa de ser funcionário, né, de um determinado segmento e ela vai, na verdade, investir em um novo segmento. E também está muito ligado à questão da inovação, né, o empreendedorismo. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2009, foi identificada uma demanda muito grande e aí essa demanda, ela diz respeito à mobilidade, né, a transporte. E aí foi criado uma empresa que hoje ela é uma referência em vários países, né? E que tem um reconhecimento e tem uma adesão muito grande, por exemplo, aqui no Brasil. E essa empresa, ela foi criada por duas pessoas, uma delas é o Travis Kalanick e o outro é o Garrett Camp. E lá em 2009, esses dois investidores, eles perceberam uma demanda muito grande, né, nesse ramo de transporte e criaram, na verdade, um aplicativo para tentar solucionar esse problema. Então, na verdade, o que esse aplicativo faz? Esse aplicativo, ele conecta a pessoa que precisa se locomover pela cidade ao motorista. E esse aplicativo nada mais é do que o aplicativo do Uber, né? E foi criado lá em 2009 e é uma referência hoje no Brasil. Muitas pessoas utilizam esse aplicativo para se locomover. Então, o que essas duas pessoas identificaram? Na verdade, um problema aí de mobilidade dentro da cidade, né, no lugar que eles ocupam. E no Brasil isso é muito evidente, né? A gente tem um problema sério de mobilidade, os transportes públicos, eles são caros demais, eles não dão conta da demanda, né? Basta a gente dar uma volta por aí de ônibus, de trem ou de metrô, que a gente vai perceber o quanto é difícil se locomover pela cidade e o quanto é caro. Então, o que o Uber faz? Ele junta, na verdade, as pessoas que precisam se locomover com o motorista, e aí todo mundo ganha. A empresa ganha um percentual dessas viagens, o motorista ganha e o consumidor também ganha, né? Porque a gente consegue otimizar aí o tempo das nossas viagens e a gente consegue também baratear, fazendo um esquema de carona, compartilhando uma corrida, né, com um amigo, ou até mesmo um grupo familiar. E aí a gente acaba economizando, né, no valor dessa passagem. Então isso é um exemplo, né, de empreendedorismo. Mas, por outro lado, a gente também precisa se atentar para o seguinte: quando a gente olha para as periferias, né, do Brasil, e aí falando especificamente sobre esse lugar que a gente ocupa, né, que eu ocupo, que é a Baixada Fluminense, especificamente a cidade de Queimados, a gente não
a gente corre um perigo muito grande quando a gente fala de empreendedorismo, porque as pessoas, né, desse território, boa parte delas, elas acabam buscando alternativas de sobrevivência, só que, na verdade, elas não podem ser consideradas como empreendedoras, né, porque a gente tem um problema muito sério que é a falta de emprego, né, no país como um todo e especificamente nas periferias, né? Então, uma mãe solo que sai por aí vendendo docinhos para sustentar os seus filhos, essa mulher, ela não pode ser considerada como empreendedora, ela não está empreendendo. Na verdade, o que ela está fazendo é buscando uma maneira de existir e garantir a existência dos seus filhos, dos seus familiares. É diferente, né? Se a gente, por exemplo, for pegar uma pessoa que trabalha nesse sentido, né, que desenvolve uma atividade semelhante a essa, e perguntar se ela gostaria de ter um trabalho formal, de carteira assinada, ganhando um salário justo, tendo seus direitos trabalhistas garantidos, provavelmente essa pessoa iria optar por essa opção, né, de ter um trabalho de carteira assinada. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, do que eu estou falando, aqui em Queimados, por exemplo, a gente tem, segundo uma pesquisa desenvolvida pela Casa Fluminense, né, através que gerou o Mapa da Desigualdade 2020, nessa pesquisa aponta que em Queimados, somente 10% dos adultos trabalham de carteira assinada. Né? Então, a gente tem 90% da população em Queimados que trabalha dentro da informalidade. E aí a gente não pode considerar essas pessoas como empreendedoras. Na verdade, essas pessoas estão buscando uma forma de resistir frente a esse sistema que é totalmente desfavorável para essas pessoas, principalmente para as populações negras, né? Mas aí agora falando um pouquinho sobre empreendedorismo social, né? O que seria o empreendedorismo social? O empreendedorismo social geralmente ele acontece dentro dos segmentos da sociedade civil que são representados pelas ONGs, pelos coletivos, pelos grupos, e essas instituições elas são iniciativas sem fins lucrativos, né? Então, o que essas instituições fazem, na verdade? Elas identificam um problema social em comum e elas tentam, de maneira inteligente, criar soluções para resolver esses problemas. Como, por exemplo, a Golfinhos da Baixada. No Golfinhos da Baixada, qual foi o primeiro problema que foi identificado? A ausência de oferta no segmento da natação, que é um esporte considerado um esporte de elite, e foi identificado que boa parte das pessoas aqui em Queimados, elas não têm acesso à natação porque a natação é considerada um esporte caro, as mensalidades dos clubes são caras, as taxas para você participar de competições, tanto a nível piscina quanto a nível mar, também são caras, os materiais são caros. Então, o que o Golfinhos da Baixada começou a pensar e a desenvolver? Uma forma de fazer com que as pessoas tivessem acesso a esse segmento com mais facilidade, né? E aí, a partir disso, outras demandas foram surgindo também ao longo desses 10 anos de atuação da instituição. Então, empreendedorismo social é mais ou menos isso, né? É a identificação de um problema e aí, através de medidas inteligentes, buscar alternativas para solucionar esse problema. Então, o foco principal do empreendedorismo social não é o retorno financeiro em si, mas sim um retorno, ganho, crescimento da sociedade como um todo. É lógico que, e aí pegando o exemplo ainda do Golfinhos da Baixada, dentro das nossas atuações, a gente sempre busca estimular a economia dentro do nosso próprio território. Então, as pessoas que trabalham no Golfinhos da Baixada são pessoas que moram na Baixada Fluminense. A gente sempre busca tentar equilibrar, por exemplo, os nossos funcionários, trazer mulheres, principalmente mulheres pretas. A gente tem um LGBT dentro do nosso quadro de funcionários. Então, todas essas linhas de atuações que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, busca também fortalecer economicamente o nosso território,
né? E aí vou finalizar minha fala e deixo para vocês aí uma questão para vocês pesquisarem aí futuramente, que é uma das questões é o Black Money, tá? Vou deixar só essa questão aí para vocês pesquisarem e tentar descobrir um pouquinho mais sobre o que é isso, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, espero ter contribuído para a formação de vocês e espero que vocês tenham bons resultados aí na vida acadêmica de vocês que está começando. Uma boa sorte e agradeço imensamente o convite. Olá, eu sou Renata Carvalho, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino de Queimados. Hoje, no segundo capítulo da nossa websérie EJA Empreende, tivemos como convidada a coordenadora sociocultural do projeto Golfinhos da Baixada, Gisele Castro, e ela conversou conosco sobre empreendedorismo e empreendedorismo social. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais e que a nossa websérie tenha te incentivado a trazer algo novo e a mudar a realidade de onde moramos e das pessoas com que convivemos. Na próxima semana estará no ar o terceiro episódio da nossa websérie. Curta, compartilhe e deixe seus comentários.